Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Como nós dissemos no primeiro estudo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. Eu estou aqui para mostrar através das escrituras sagradas que tudo que eles mostraram até hoje, que tudo que eles ensinaram até hoje são doutrinas heréticas e malignas. Como nós falamos no primeiro estudo, nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Nós provamos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho é Yahushua. Nesse estudo nós estaremos falando sobre a hierarquia dentro da igreja. Portanto, se você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, você não pode deixar de assistir esses vídeos que nós estamos lançando no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dentro da igreja. Muitos pensam que essa doutrina é algo bíblico, mas na verdade essa doutrina é maligna. Ela vem de Satanás e através das escrituras nós vamos estar provando isto. Portanto, se você tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar neste estudo. Gostaria de estar lendo no livro de Marcos capítulo 10, versículo 41. Nós estaremos começando por este versículo. Aqui diz assim: ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Yahushua lhes disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim, ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, aqui nós vemos o Messias dizer: os governantes da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Portanto, aqui o Messias nos mostra que lá no governo da terra existe uma hierarquia, mas no nosso meio não pode haver tal coisa. Ele nos mostrou que lá o presidente governa sobre o governador governa sobre o deputado governa sobre o prefeito governa sobre o vereador. Mas ele disse: no meio de vós não será assim. Pelo contrário, os maiores serão servos dos menores. Portanto, hoje nós vemos que lá existe uma hierarquia. Na polícia também existe uma hierarquia, mas no nosso meio ele disse: não pode haver tal coisa. Por quê? Porque ele, sendo o mestre, era ele quem servia os apóstolos, era ele quem servia os menores. Este foi o exemplo que ele nos deu. Ele nos mostrou que no nosso meio não pode haver uma hierarquia. Mas como foi que surgiu essa hierarquia dentro da igreja? Essa coisa maligna? Essa hierarquia surgiu em volta de uma confusão que os líderes fizeram entre a palavra presbítero e a palavra pastor. Na verdade, a palavra pastor não existe, existe a palavra apacentador. A palavra pastor vem do latim e essa palavra significa voz de Satã. A palavra no original é apacentador. Yahweh é o nosso apacentador e nada nos faltará. Essa é a tradução original. Portanto, nós podemos dar continuidade com este estudo. Essa doutrina da hierarquia dentro da igreja é algo maligno. Ela surgiu em torno da palavra presbítero e pastor. Os homens começaram a achar que o apacentador era um e o presbítero era outra pessoa. Foi daí que começou a se criar uma hierarquia. Eles começaram a achar que a palavra presbítero, apacentador e bispo eram palavras que se dirigiam a cada classe de pessoas diferente. Mas não é isso que acontece. Gostaria de estar lendo no livro de Atos capítulo 20, versículo 17. Você que tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Atos capítulo 20, versículo 17 diz assim: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os presbíteros daquela igreja. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 17, nós vemos o apóstolo Paulo mandando chamar os presbíteros de Éfeso, pois ele queria ter uma conversa com eles.
Por que Paulo mandou chamar os presbíteros e não mandou chamar o pastor daquela igreja? Porque não existe esse negócio de colocar um homem só na frente da obra para liderar os demais irmãos. Essa doutrina é maligna. Na igreja primitiva não existia um homem que encabeçava os demais homens. A igreja da época dos apóstolos era dirigida por um conjunto de presbíteros. É isso que eu gostaria de estar lendo para você agora, para que você possa entender com clareza que não existe essa questão de colocar um homem como pastor da igreja, como líder da igreja. Isso é antibíblico. A igreja era governada por um conjunto de presbíteros, pois o apacentador, o líder da igreja, chama-se Yahushua, o Messias. Gostaria de estar lendo no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23. Aqui diz assim: em cada igreja designaram presbíteros, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos a Yahweh, em quem tinham crido. Portanto, aqui nós podemos ver que os apóstolos consagravam presbíteros em cada igreja. Eles consagravam presbíteros para que os presbíteros cuidassem da igreja naquela localidade. Gostaria de estar lendo mais um versículo no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Aqui diz assim: eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade. Nessa passagem nós vemos que os apóstolos consagravam presbíteros em cada igreja ou em cada cidade, porque em cada cidade havia apenas uma igreja. Mas a questão é a seguinte: eles não consagravam pastores, eles consagravam presbíteros, para que os presbíteros tomassem conta daquela igreja naquela localidade. Portanto, nunca foi consagrado um homem para tomar conta de uma igreja. Isso é antibíblico. Quando um homem quer ser o pastor, quer ser o líder daquela igreja, ele está querendo assumir o lugar do Messias. Ele está querendo encabeçar o corpo do Messias. E isso é antibíblico. O único líder, o único apacentador da igreja hoje é Yahushua, o Messias. Portanto, a questão da hierarquia surgiu em volta de uma confusão feita em cima da palavra presbítero e bispo. Quando nós lemos no livro de Atos, ali nós vemos que Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Mas embaixo no versículo 28, ali diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear, ou seja, para apacentardes, essa é a tradução original, para apacentardes o rebanho de Yahweh. Portanto, os presbíteros e os bispos são uma só pessoa. Nós não podemos dividir os dois para criar uma hierarquia dentro da igreja. Foi isso que os homens fizeram. Eles separaram os presbíteros dos bispos e os bispos dos anciões, dos evangelistas e dos mestres. Eles fizeram isso para criar-se uma hierarquia dentro da igreja, mas isso é antibíblico. Portanto, nós podemos estar lendo em Apocalipse agora, capítulo 2, versículo 6, para que nós possamos ver a origem dessa hierarquia dentro da igreja. Quando foi que se deu a origem dessa hierarquia dentro da igreja? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, ali diz que foi enviado 7 cartas para 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas representavam as 7 eras que a igreja iria passar na face da terra. E conforme fosse passando as eras, a igreja iria sofrer uma degradação tremenda. Foi por isso que essa hierarquia maligna entrou-se para dentro da igreja. Essa hierarquia é uma origem da degradação da igreja, é uma corrupção do que aconteceu com a igreja de Pérgamo, e nós estaremos vendo isso. Portanto, eu gostaria de estar lendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Aqui diz assim: tens de bom, contudo detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Aqui nós vemos o Messias dizer, nós vemos o Messias parabenizar a igreja de Éfeso, dizendo que eles rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, a qual ele também detestava. Mas o que significa nicolaítas? Os pastores não têm explicado isso para você, meu irmão. Por quê?
porque eles não querem mostrar o que significa realmente nicolaítas. Nicolaítas eu gostaria de estar te mostrando agora no placar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você possa entender com clareza, porque nas denominações você não vai ver isso, porque os pastores tentam esconder isso dos membros. Eles dizem que os nicolaítas foi um grupo herético que surgiu na história muitos anos atrás, mas isso é antibíblico. Em nenhum livro de história diz tal coisa. Gostaria de estar mostrando para você o significado realmente de nicolaítas. Aqui diz assim: nicolaítas, Apocalipse 2:6 e Apocalipse 2:14 e 15. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. A palavra Nicolaus se divide em duas palavras, Nico e Laus. Essa é a origem da palavra Nicolaus. Ela se divide em duas palavras, Nico e Laus. E essas duas palavras no grego têm um significado. Nico significa sujeitar e Laus significa os leigos, o povo comum. Portanto, a palavra Nicolaus significa sujeitar os leigos, sujeitar o povo comum. Isto é a origem da hierarquia que estava surgindo na igreja de Éfeso. Estava se criando um clero, criando-se uma hierarquia para subjugar os leigos. Quem são os leigos? Os leigos são os membros que ficam no banco. Quem é o clero? O clero são aqueles que ficam em cima do púlpito, todo engravatado. Eles dominam sobre os leigos, eles governam sobre os leigos, sobre a classe que não tem entendimento algum. Portanto, a palavra nicolaítas significa subjugar os leigos, dominar o povo comum, ascender-se sobre este povo. Portanto, isto era uma hierarquia que estava surgindo na igreja de Éfeso. Mas só que a igreja de Éfeso não aceitou essa doutrina, não aceitou esse clero no seu meio. Eles correram com a hierarquia do seu meio. E aí o Messias os parabenizou. Ele disse: vocês estão de parabéns.